Eu te aviso. Tá gravando. Rodrigo, Maranhão, obrigado por estar com a gente conversando sobre esse novo fundo que está entrando, que é o Cadima Raivol, que as reservas já começaram e vai ter a liquidação do aporte no dia 2 agora de agosto, não é isso? Exatamente. Obrigado você aí, Beto, pelo convite. Prazer aí estar falando com você. Obrigado. Eu tenho uma história longa assim com o Cadima, o Rodrigo conhece, muita gente aqui na BRA conhece também, que foi o iniciozinho da Cadima, que o Sérgio Blanc visitou a gente, o Sérgio Blanc, que é um dos sócios fundadores aí da Cadima, e a gente ficou, na época eu trabalhava num family office, e a gente achou super esquisito, assim, para a gente uma estratégia nova, né, uma estratégia quantitativa no Brasil, e aí sim a gente procurou saber como que isso era feito lá fora e tudo mais. De início, a gente até ficou arredio, assim, com uma estratégia quantitativa nova de um fundo novo. E eu me recordo, assim, que a própria Cadima ganhou muita notoriedade. Você pode me corrigir, tá, Rodrigo? Mas foi depois da crise de 2008, tá? Do Global Financial Crisis, que o mercado derreteu, assim, tudo derreteu, bonds, ações e tudo mais. E aí, a minha área, que é uma área de distribuição, alocação, na época era um family office, aí sim que os alocadores começaram a buscar estratégias quantitativas, justamente por a gente entender anteriormente que a gente achava que a gente estava diversificado, mas aí depois, quando vem uma grande crise, a gente vê que não, né? E aí a gente tem, de fato, uma indústria de fundos muito correlacionada entre si, e a partir dali a gente ganhou, eu ganhei um certo apreço por estratégias quantitativas, e o Cadima, de certa forma, era a única asset que tinha, foi uma das primeiras assets no Brasil proeminentes, assim, nesse tipo de estratégia. E aí eu fiz até uma videoaula aqui sobre fundos quantitativos, sobre a minha ótica, e eu coloquei todas as assets que eu chamei ali de primeira geração de quantitativos, de estratégias quantitativas, tá? Muitas assets, muitos fundos eram um spin-off de fundos multimercados, né? Daquela primeira geração de fundos quantitativos. E surpreendentemente, assim, a Cadima foi de todas aquelas assets o que teve um histórico e a trajetória mais robusta, né? Desde então, tá? E aí, sempre com o flagship fundo, que é o Cadima 2, né? Que é o Cadima que é o principal fundo da casa. E aí surgiu o Cadima Raivol, que é um fundo de maior volatilidade, com mais exposição, e a gente, desde então, sempre bateu na XP para ter esse fundo na plataforma. A gente cobrava o próprio Rodrigo, o próprio pessoal aí na Cadima também para fazer uma força-tarefa, assim. E agora que ele está entrando, eu até acho que já está entrando tarde demais, entendeu? Mas agora que está entrando, eu acho que a gente tem que aproveitar, mais ainda no momento que a gente viu, que a gente acabou de passar por uma outra crise muito pesada, assim, que foi 2020, e eu acho que as estratégias, assim como é lá fora, que os top fundos em tamanho são quantitativos, eu acho que esse é um tipo, sim, de segmento que vai crescer, e ele sempre cresce pós-crise. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Maranhão, é sobre esse Cadima Raivol, que é, na verdade, uma extensão mais volátil do Cadima 2, que já está na plataforma. Eu sempre entendi as estratégias de vocês, a principal delas como aquelas de seguidor de tendências, né? Isso? Tem mais coisas que eu posso falar aí? Ou é bem esse core, a estratégia core do Raivol é essa? Então, Beto, obrigado aí novamente, tá, pelo convite. Acho que essa sua introdução foi perfeita, contou um bocado aí da nossa história, né? E respondendo a sua pergunta, o trend following de curto prazo ou a estratégia seguidora de tendência de curto prazo, ela de fato é o core, é a principal alocação de risco, tanto dentro do Cadima 2 como dentro do Cadima Raivol, né? Mas isso não significa que seja a única estratégia dentro do fundo, né? A gente entende que qualquer estratégia, qualquer modelo, por melhor que ele seja, ele vai passar por momentos melhores, momentos piores,
E aí o que a gente tenta fazer ali dentro é ter um portfólio bastante completo dentro desses fundos, respeitando os limites de risco, os mandatos de cada um dos produtos. Então a gente tem alguns outros modelos também ali dentro do fundo, não é apenas isso, mas esse daí, esse modelo que você mencionou, ele corresponde ali de 60% a 70% do risco do fundo, tá? Então é a maior parte do risco, mas a gente também tem outras coisas ali dentro. Por exemplo, a gente tem modelos de fatores na sua versão long and short dentro do fundo. A gente tem estratégias seguidoras de tendência mais de longo prazo também dentro do fundo. Tem uma série de outros modelos ali que operam tanto mercados brasileiros como mercados internacionais e que a gente entende que complementa bem o fundo. E aí até trazendo um pouquinho de exemplo, essa estratégia seguidora de tendência, que é onde tem a maior parte do risco, é uma estratégia que normalmente vai melhor em períodos de mais volatilidade e vai pior em períodos de menor volatilidade. E aí, ano passado, ela foi muito bem ali naquele primeiro semestre, né? Que estava o mercado muito volátil. Já no segundo semestre, ela não foi tão bem. E aí, esse ano também não está indo tão bem, mas você tem ali outros modelos que ajudam o fundo a conseguir atravessar de forma bastante tranquila esses momentos, né? Que a estratégia core dele não está indo tão bem. E aí, esse ano, por exemplo, você tem ali o nosso modelo de fatores que está indo super bem dentro da carteira do fundo. E aí, então, consegue dar esse balanceamento, né? E, enfim, é isso, basicamente. Tá, eu vou tentar colocar aqui a apresentação do Kadima Raivol para o pessoal ver. Peraí. E para mostrar para o pessoal um pouquinho a rentabilidade do fundo. Deixa eu ver se... Eu não sei se está muito nítido. Esse é o Kadima Raivol, que se iniciou em 2012. O Kadima, o flagship, né, a própria Kadima Asset iniciou em 2007 e depois vocês deram seguimento com o Kadima Raivol, que começou em 2012. E a gente já tem aí um fundo quantitativo que não só passou praticamente incólume pelas grandes crises pesadas de mercado, principalmente por aqueles sustos de mercado que a gente está tendo muito agora, cada vez mais, como ele entregou uma rentabilidade assim, bem superior, mais do que o dobro do CDI. Né? Você entende que... como é que você entende, Rodrigo, o fundo Kadima Raivol e até todos os fundos quantitativos como um todo, como instrumento de diversificação? Então, por exemplo, aquele cliente que está entupido de fundos, assim, ações, multimercados e aqueles fundos de renda fixa indexados à inflação, principalmente. Porque o pós-fixado não tem tanta emoção, né? Mas o indexado à inflação, o ações e o multimercado, como é que você entende que um fundo quant se insere dentro dessa carteira de cliente, especificamente falando de diversificação? Tá. Então, eu acho que assim, quando a gente fala de quant, né, isso diz respeito muito à tomada de decisões ela ser sistematizada, né? Mas, por outro lado, não daria para diversificar assim, achando que todo quant vai trazer diversificação. Isso daí não seria verdade. Agora, especificamente no caso do Kadima Raivol, eu acho que isso é muito verdade, tá, Beto? Eu acho que ele responde a alguns drivers de mercado que nenhum outro fundo no Brasil responde. Hoje, inclusive, saiu aí um relatório da Empíricos recomendando o fundo, e que a Empíricos chamou o Raivol de o fundo mais diversificador do Brasil, que eles chamaram, segundo palavras deles, né? Eu complemento dizendo que é o único fundo que na lâmina eu vejo a correlação com os principais índices de mercado. Pois é, a gente consegue ver que é zero a correlação com esses índices aí, né? Você olha a correlação com o IFMM, que é o índice de fundos multimercados, é zero, basicamente. E aí tem... por que disso, né? Por que o Kadima Raivol tem essa característica? Principalmente por conta do trend following de curto prazo, desse modelo que tenta capturar tendências de curto prazo, que a gente mencionou, né? Que é a alocação principal do fundo. Dado que esse modelo ele costuma ter melhores resultados em momentos de mais volatilidade. E aí, se você me permite, eu queria até compartilhar com o pessoal um slide legal que tem aí, nessa apresentação que você tem, slide 14, aqui. Que o que a gente fez? Isso daí foi uma das nossas cartas, né? Que a gente fez um estudo e pegou os 5 multimercados do Brasil que mais tinham captado numa janela de 2 anos. E aí, assim, são 5 fundos macros fantásticos, tá? Eu não
não estou criticando os gestores, eu sou fã deles, acho que os 5 são muito competentes, não captaram tanto, não foi à toa, né? Mas a gente foi analisar o retorno deles nessa janela de 2 anos ali. Essa janela E aí aqui, a né? gente... Exatamente. Aí o que a gente fez? A gente pegou ali naqueles 2 anos e dividiu os 12 meses que o mercado teve menos vol e os 12 meses que o mercado teve mais vol, tá? E a gente viu qual que foi o retorno desses fundos nessas janelas de mais vol e de menos vol. E aí você vê que os 5 fundos, que eram fundos multimercados tradicionais, né, eles ganharam bastante dinheiro no cenário de vol mais baixa e os 5 fundos perderam dinheiro no cenário de vol mais alta. E aí você olha o Cadima High Vol, o comportamento foi o oposto. Ele ficou ali próximo de zero ali no cenário de vol baixa e ganhou bastante no cenário de vol mais alta, né? Conclusão, se o cliente ele monta a carteira dele só com fundos tradicionais, ele vai precisar ficar rezando para a volatilidade do mercado ficar baixinha. É aquela tabela ali de baixo, né? A carteira dos 5 fundos, exatamente, a carteira dos 5 fundos ela foi bem no cenário de vol baixa, mas foi mal no cenário de vol alta. Já se esse cliente ele combina esses fundos tradicionais com o Cadima High Vol, ele conseguiu ter um resultado muito mais estável aí nos diversos cenários, né? Conseguiu ganhar dinheiro tanto no cenário de vol alta como no cenário de vol baixa. E aí você tem esse gráfico aí do lado direito que é muito emblemático, que é o seguinte, esse ponto aí que está marcado aí como 0% seria a carteira formada apenas pelos fundos tradicionais, você combinando esses 5 fundos macro de maneira igual, né, nessa janela de 2 anos. E aí você vê que foi uma carteira que teve um risco, uma volatilidade em torno de 4%. Já o Cadima High Vol nessa janela específica, ele teve o dobro do risco. Ele teve uma volatilidade, se olhando para ele isoladamente, uma volatilidade de 8%. Ou seja, o cliente poderia pensar assim, na primeira vista que nunca faria sentido colocar um fundo tão arriscado dentro da carteira. Só que quando você está olhando a carteira, você tem que olhar ela como um todo. Não adianta querer olhar linha a linha. Tem que ver como que aqueles elementos interagem entre si. Né? Uhum. E aí, nesse caso, quando Ou seja, o que você está falando, Rodrigo, é que às vezes 2 ativos muito voláteis, quando você combina, eu posso ter um resultado mais conservador, eventualmente, do que 2 ativos menos voláteis, é isso. Exatamente, e é o que está acontecendo nesse caso. A gente botando aí 30% dessa carteira de multimercados no Cadima High Vol e os 70% ali nos fundos tradicionais, o risco da carteira do cliente reduziu de 4% para 3%. Uhum. Ou seja, mesmo ele botou um produto ali que era mais arriscado do que o restante da carteira, quando você olhava individualmente, mas que dentro da carteira a diversificação foi tão grande que você reduziu o risco dos seus investimentos. Então, acho que esse resultado aí, ele mostra bem esse efeito que o Cadima High Vol pode ter na carteira e, assim, por que a gente acredita tanto nesse produto, por que a gente acha que pode fazer sentido aí para uma gama bem ampla de investidores, né? E você, Beto, você acompanha o fundo já há bastante tempo, era um das pessoas que mais pediam aí para a XP para colocar na plataforma, agora está aí com o produto aí disponível, né, para os clientes. Exato, porque a gente estava vendo os próprios multimercados aumentando muito a vol ou colocando as versões de high vol deles também. E a gente precisava de um fundo quant para não sobrecarregar a exposição dos clientes na carteira. Então, era mais um motivo também. E também porque, como a gente sabe, a gente gosta de coisas mais concentradas, né? Se a gente precisar, para nós alocadores, quando a gente gosta a gente consegue calibrar o risco na composição, diminuindo a posição, por exemplo. Então, se o cliente é muito avesso ao risco, a gente precisa de menos volatilidade, a gente coloca uma posição um pouquinho menor no high vol, mas a gente sempre vai preferir, e isso inclui multimercados em geral também, fundos de maior volatilidade, porque a gente acredita que eles também são mais baratos do ponto de vista de custos, encargos e taxas de administração e tudo mais. Eu acho que para começar a encerrar, assim, eu queria perguntar, eu tenho várias dúvidas, assim, isso aqui poderia estender muitas horas, mas saber um pouquinho dos instrumentos que vocês usam, né, para operar, índice futuro, dólar e tudo mais, como é que tem essa coisa, assim, de eliminar o fator humano e tudo mais, mas eu queria fazer uma pergunta um pouco mais subjetiva, que até que ponto, de fato, você elimina mesmo o fator humano? Porque os próprios algoritmos são construídos por vocês e, eventualmente, você tem algumas estratégias. Assim,
estratégias que acabam não dando certo, ou estratégias que você tem que fazer uma recalibragem e você senta na mesa para decidir se o que você tem de backtest é estatisticamente significante ou não, para você usar aquela recalibragem a cada X meses e tudo mais. Assim, só para perguntar, até que ponto é zero fator humano mesmo, ou existe alguma certa discricionariedade de você olhar para o mercado e eu lembro, por exemplo, os anos ali do governo pré-Dilma, que a volatilidade, ali 2015, 16, 17, foi um recorde de baixa volatilidade no mercado. Isso aconteceu também no S&P, aconteceu aqui no Ibovespa, ou seja, historicamente o mercado bateu cada vez níveis menores de volatilidade. Isso prejudicou até alguns fundos quantitativos também, porque eles operavam com um cenário de volatilidade maior. Enfim, existe você traçar esse cenário, assim, você tentar traçar, poxa, o mercado nos próximos anos vai fazer uma distribuição de retornos que vai ter caudas mais longas ou caudas mais curtas, ou vai ser uma coisa de... por exemplo, como que está acontecendo agora, assim, o mercado está caminhando lá fora nos Estados Unidos para uma alternância de baixíssima volatilidade e aí, de repente, a gente vê um estouro de volatilidade, né? Vê um pânico desenfreado. Não existe aquele meio do caminho, né? Não sei se você está acompanhando isso. Mas a pergunta é essa, eu deixo para você, assim, os instrumentos que vocês operam, só para resumir, e se vocês têm alguma visão discricionária mesmo de vocês, de vocês colocarem, sim, o fator humano, mesmo que seja mesmo que isso algoritmos na executar. Eu acho que eu caí. Alô, Beto, você está me escutando? Oi, estou te ouvindo. Estou te ouvindo agora. Aí, acho que você deu uma travada, mas eu acho que eu entendi a pergunta. Vamos lá. Respondendo a primeira parte da sua pergunta sobre os instrumentos, né? Basicamente, o que esse fundo opera são instrumentos negociados em bolsas, tá? Bastante líquidos, notadamente aí futuros, e aí futuros você vai ter futuros de moedas, futuros de juros, futuros de ações, futuros de commodities, tanto no Brasil como no exterior, tá? A maior alocação de risco dele é no Brasil, mas ele também opera no exterior já há bastante tempo. A gente tem operações no exterior desde 2009. Além disso, a gente também opera ações, tanto no Brasil como lá fora, tá? Então, basicamente, aí a restrição que a gente tem é quanto à liquidez do instrumento, tá? A gente não faz nada de crédito privado, acho que isso é importante de falar, não operamos crédito privado. E aí, sobre a questão da interferência humana, que você perguntou, assim, a gente entende que o trabalho humano aqui é um trabalho de pesquisa, tá? Nosso trabalho aqui de gestor quant é um trabalho de estar constantemente tentando aprimorar os modelos, está tentando criar modelos novos, verificando se as premissas que foram usadas no backtest elas continuam válidas. Esse é o nosso trabalho. A gente evita ao máximo precisar tomar qualquer tipo de decisão discricionária, tá? A gente tenta sempre se pautar o máximo possível em dados, em evidências estatísticas. E aí, mesmo quando a gente pensa na alocação entre os modelos, a gente evita fazer esse tipo de coisa que você falou aí, de ficar tentando prever qual vai ser o cenário para frente, qual vai ser o tipo de ambiente que a gente vai ver, porque a gente acha que nisso nós não conseguimos nos diferenciar. E aí a gente prefere uma abordagem lembra muito mais a abordagem de alocador aí que vocês, por exemplo, fazem aí, né, de montar um portfólio ali completo. Claro que no nosso caso aqui a gente está falando de um portfólio de modelos matemáticos, de algoritmos, né? Então a gente prefere ter essa visão mais de longo prazo, tentando montar um portfólio de algoritmos que vai conseguir atravessar bem ali os mais diversos cenários. Claro que vai ter cenários melhores e cenários piores, mas o importante ali na nossa visão é que nos cenários ruins os resultados não sejam desastrosos e nos cenários bons os ganhos mais do que compensem em cenários ruins. Tá? Essa é a nossa filosofia de investimento, né? Poxa, super obrigado, Rodrigo. Só para encerrar, o Kadima Raivol está disponível já para aplicação. A liquidação é no dia 2. Se eu me recordo, o valor mínimo de aplicação aqui na plataforma da XP é de R$20 mil, não é isso? Exatamente, a gente precisa baixar o valor. Um fundo para investidor qualificado.
Exatamente. Obrigadão aí, tá, Beto? Maranhão, obrigado. Manda um abraço para toda a equipe aí, que, poxa, a gente tem uma super admiração e vamos, assim que melhorar ainda mais essa fase de vacinação aí, depois estar junto aí no escritório de novo.